Você sonha? Você se recorda dos seus sonhos? Você se conecta com o seu futuro, com a sua imaginação? Ou você acha que não se pode imaginar? Olá, sou Lisandra Barbuto e te convido hoje para refletir sobre sonhos, a nossa capacidade humana de sonhar. Afinal, o que é sonhar? E esse canal aqui nós dedicamos a esse tipo de reflexão. Reflexões humanas, reflexões que podem nos ajudar a nos conhecer melhor e, consequentemente, estarmos na vida de uma forma mais harmônica, mais do seu tamanho. Isso acontece quando eu me conheço. A nossa capacidade de sonhar, ela tem a ver com mecanismos biológicos, funções neuronais, bioquímicas que nos permitem imaginar. É claro que o sonho onírico, quando a gente dorme, tem algumas reconfigurações neuronais que me permitem fazer coisas como voar, como estar num lugar e em outro ao mesmo tempo, porque tem determinadas estruturas cerebrais que não estão em funcionamento, elas estão reduzidas, como por exemplo as funções do córtex frontal, que tem essa capacidade de julgamento. E o sonho desperto, o devaneio, a imaginação, tem outras estruturas funcionando, como por exemplo a amígdala e até mesmo o córtex, porque você pode parar e pensar, né? Isso pode, isso não pode, às vezes aparece aí um julgamento sobre o que você está pensando. Logo, sonhar é uma habilidade que nós seres humanos temos, e não só os seres humanos, os mamíferos também sonham, que tem a ver com a nossa sobrevivência. Quando a gente dorme, quando a gente sonha, e o sonho tem essa função de reorganizar emoções, de consolidar memórias, o aprendizado, isso já é comprovado em muitos estudos, em que quando a gente aprende algo e a gente dorme depois, a gente aprende melhor, se fixa esse conhecimento. Então, a nossa vida dormindo, ela é tão importante quanto a nossa vida desperto. E a nossa vida desperto, ela depende da minha vida enquanto eu estou dormindo. Não só enquanto sono para descanso, mas também o sonho, que vai me possibilitar aí criar uma série de conexões, vai me possibilitar ver, né? Porque emergem questões pessoais, né, muito comum. Por exemplo, te dou um exemplo para ficar claro o que eu estou dizendo. Quando você está passando por uma situação complexa, quando sofreu um trauma, é muito comum que se sonhe com aqueles temas ou com símbolos daqueles temas. É claro que a pessoa deve conectar com esse sonho e, quem sabe, interpretá-lo. Só depende da pessoa, porque é nela que se passa. Mas é muito importante, quem sabe, ter a ajuda de alguém, de um amigo interessado nisso ou de um terapeuta que possa com você elaborar este sonho, e à medida que vai elaborando essa questão mais complexa, essa questão emocional, ela vai se superando e o sonho vai sendo transformado. Então o sonho também tem essa função de nos ajudar a elaborar, a fazer emergir em uma linguagem simbólica nossas questões. Então, por isso, o sonho é de extrema utilidade para nós mamíferos. E por que eu trago esse tema sonho agora em dezembro? Justamente porque vamos começar a olhar para frente. E no vídeo anterior da celebração, que eu te convidei a rever e reconhecer todo o seu percurso do ano de 2025 até aqui, é justamente para agora, uma vez que eu reconheci tudo que eu passei, eu possa deslumbrar um futuro já com os aprendizados que aconteceram em 2025.
E essa capacidade de olhar para frente e de imaginar, isso é o sonhar. E se você está muito conectado com o seu mundo interior, ele também se manifesta em sonhos. Isso os povos originários, né, os aborígenes australianos, tantos povos da América do Sul, da América do Norte, também dos países nórdicos, todos se conectam com os sonhos justamente por essa conexão com o mundo interior e com o mundo coletivo. Porque também é sabido que os sonhos, eles também perpassam os desejos, eles também perpassam o que está acontecendo no coletivo. Os estudiosos dos sonhos documentam, então, que em momentos complexos e desafiadores da humanidade ou daquele povo, as pessoas tendem a ter símbolos similares nos seus sonhos, porque também é uma manifestação coletiva, uma manifestação daquele momento histórico. Então, o sonho, ele está na nossa vida. Só que aí a gente hoje, no mundo contemporâneo, se depara com muitos desafios. O primeiro deles é que a nossa capacidade de imaginar e a nossa capacidade de criar imagens internas, elas estão muito reduzidas. Por quê? Porque nós recebemos imagens todo o tempo, né? Nas telas, no computador, nas redes sociais. A frequência, o tempo de leitura reduziu muito na sociedade contemporânea. E o que é a leitura? A leitura, quando eu leio o que está escrito ali pelo autor em palavras, eu construo a minha imagem interna. Eu construo aquele cenário, eu crio dentro de mim o que é isso, como é a forma dessa descrição que está no livro. Uma vez que está muito reduzido este hábito da leitura, tanto em adultos como crianças e jovens, a capacidade de imaginar por você mesmo, ela está muito reduzida. Então, um convite para você se reconectar com o seu mundo interior, para se reconectar com a sua imaginação, é reduzir o tempo de tela, reduzir o tempo de luz artificial e se estimular a ler livros, ver imagens, se conectar com arte, né? Porque aí você vai estimulando o seu mundo interior com memórias, com imagens construídas por você, com uma vastidão, né, de possibilidades internas que vai te ajudar, obviamente, a se conectar com o sonho e, consequentemente, a ter uma vida mais rica exterior. Então, essa vida rica interior, a consequência dela é que vamos poder estar numa vida desperto, mais rica e criativa. E que, ao mesmo tempo, o sonho te possibilita conhecer sobre você mesmo. Porque quando se explora essas imagens que aparecem para você em sonho, você está se conhecendo o que está emergindo no seu mundo simbólico. E quando você interpreta, trabalha sobre isso, explora um pouco os seus sonhos, e o ideal é que se faça isso com uma outra pessoa, né, que te ajude aí a entrar nesse mundo, a interpretá-lo de uma forma adequada, você vai se descobrindo. Então, é uma conexão do mundo interior, do sonho, da sua capacidade imaginativa, do seu autoconhecimento, dos seus aprendizados, tudo que está dentro de você. Então, te convido a ter aí nas suas metas de 2026 práticas, experiências que te estimulem internamente ou que te gerem também estímulos, né? Falando te estimule, não só em termos de te motivar, mas principalmente te dê experiência de estímulos, de descobertas, de sensações. E assim, você se conecta com o seu mundo interior e com o seu sonho. E aí, vindo então olhar o sonho, a nossa capacidade de imaginar, de ver o futuro. Uma vez que então eu reconheci o que passou em 2025, a gente usa a imaginação agora para deslumbrar o meu ano de 2026. Então te convido
a parar, refletir, se conectar com o seu mundo interior, com as suas aspirações internas. E imagine. E depois que você se imaginou em 2026 com tudo o que você quer, você escreva. E depois que você escrever essa lista de possibilidades, porque os sonhos são possibilidades, aí sim você pode olhar com mais detalhe o que de fato é prioridade, o que cabe no seu mundo em 2026, no tempo que se tem. Eu já fiz uma reflexão aqui sobre o tempo. Então você reflita, o que cabe no meu tempo neste ano? Talvez seja um sonho que ele vai vir para 2027, mas você já está deslumbrando. Então, o que é prioridade, o que cabe, o que eu posso, e aí você determina suas metas com base nos seus sonhos, com base no que você almeja para você mesmo, nessa inspiração criativa. Depois que se abre para essa inspiração criativa com total liberdade, você vai pulindo para o que de fato é possível fazer. E aí você vai para o seu planejamento do ano. E aí imagino que muitas ferramentas chegam para você aí. Meu convite para você agora é se abrir para sonhar. E quando a gente se abre para sonhar, é muito importante em que eu me abro para essa criação, para o que emerge, para o que flui. E só depois eu coloco um julgamento não de isso pode ou isso não pode, isso é feio, mas sim o que eu consigo fazer neste ano de 2026 no tempo disponível. Então, uma avaliação realista. E talvez na sua lista você vai ter aí algo para 2026, 2027, 2028 que você vai trabalhando e fazendo acontecer. Então, também podemos pensar assim, se a sua lista está bastante vasta, você pode ver o que se você começar a pôr atenção primeiro, vai ajudando os outros sonhos a se realizar. Então, se você quer, por exemplo, fazer um mestrado, um doutorado em um país que fala uma língua que você não fala, ou que uma língua que você precisa aprender um pouco mais. Então, o primeiro passo para realizar este sonho é você começar a estudar essa língua. E aí você vai estudando, vai se motivando e já vai fazendo o que precisa ser feito para os seus estudos neste outro país. Então, quando a gente abre as possibilidades, eu posso ir determinando e criando o passo a passo. Qual passo eu dou primeiro, qual passo eu dou segundo, e aí você vai estabelecendo essas etapas, e isso sim precisa do seu senso de realidade, precisa do seu julgamento sobre o que vai primeiro, o que vai depois, não um julgamento ruim de que te invalidando, mas essa capacidade, esse olhar crítico para você ir determinando as suas metas e o que precisa ser feito para alcançá-las. Então, essa reflexão sobre o sonho, concluindo, é para você ver que o que eu abro, quando eu deslumbro uma vida rica, tanto interna quanto externa, quando eu trabalho para ter esta vida rica, eu estou me conectando com o sonho, com a minha imaginação, com este vasto mundo de possibilidades. É ele que vai ser a minha bússola sobre o que eu tenho que fazer ou não, qual caminho eu tenho que trilhar. Então, quando eu me conheço, quando eu me conecto com os meus sonhos de vida, dormidos, eu possibilito a realização. Uma realização com propósito, uma realização criativa, uma realização empoderada. Então, o meu convite para você aqui, nesse mês de dezembro, já olhando para o nosso futuro em 2026, é que você se conecte com o seu sonho. E daí, você
vá para a realização efetiva, conectada consigo mesmo e com o sonho. Porque não é possível estar conectado consigo mesmo se não estamos conectados com os nossos sonhos, os sonhos dormidos e os sonhos despertos. Então, uma vida rica, interior, de possibilidades, uma vida conectada com os seus sonhos, é uma vida que possibilita a realização efetiva, a realização com propósito. Então, te convido a compartilhar aqui comigo um pouquinho para a gente ter um diálogo nesse mundo digital, que é você dando um like, mas também compartilhando qual o seu sonho, o que você está deslumbrando para o seu futuro. Você é conectado com os seus sonhos? Você dá espaço para esse seu mundo interior? Conta para mim um pouquinho. E te desejo uma vida de muitas possibilidades, uma vida com sonhos e uma vida criativa.